Olá, minhas irmãs e minhas amigas. Estou aqui para a gente falar de mais uma história e essa história é, para mim, encantadora. Eu já tinha lido essa história, mas de uma forma diferente. É a história de Ruth e a gente sempre lê a história de Ruth pensando em Ruth. Mas um convite que eu faço a todos vocês para a leitura de qualquer livro da Bíblia é leiam a história e pensam assim, o que que essa história ensina de Deus para mim, né? O que que ela revela de Cristo aqui? O que tem de Cristo nessa história? Como ela aponta para Cristo? Porque toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Cristo. E a história de Ruth, ela é encantadora exatamente nesse ponto, né? O quanto a história de Ruth aponta para Cristo. É maravilhoso, né? Ruth, ela tem vários ensinamentos e nós vamos falar deles aqui, mas vamos entender um pouquinho dessa história. Então vamos lá para o livro de Ruth. Aconselho também vocês a lerem todo o livro, é um livro pequeno. Então o meu conselho é que depois de escutarem essa aula, que vocês leiam aí, né? Façam isso durante uma semana. Pega o primeiro dia, lê o livro completo de Ruth, do primeiro ao quarto capítulo, são 4 capítulos apenas. No segundo dia, lê só o capítulo 1. Se você tiver por aí uma boa Bíblia de Estudos, eu uso a Bíblia de Genebra, mas se você tiver alguma outra, pega essa Bíblia de Estudos, lê só o capítulo 1 no outro dia, né? Pensa em um plano. Segunda-feira, você leu do primeiro ao quarto capítulo. Menos de 30 minutos você faz isso. Depois, na terça-feira, você pega o capítulo 1 e vai refletir só nesse capítulo. Leia, pega algum comentário bíblico. A Bíblia da Mulher também tem bastante comentário, ou alguma outra Bíblia de estudo que você tem aí, e leia os comentários bíblicos. Na quarta, né? Na quarta-feira, o capítulo 2. Leia os comentários bíblicos. Na quinta-feira, o capítulo 3 e os comentários bíblicos. E faça anotações também. Na quarta-feira, leia o capítulo 4, os comentários bíblicos. E no sábado, se quiser, assiste esse vídeo de novo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração de uma forma diferente. Eu conheci a história de Ruth, né, como sempre assim, primeiro nos convites de casamento, porque todo convite de casamento tem a história de Ruth, tem ali, todo não, né, gente, mas quase todo, o versículo, né, que Ruth fala à sua sogra, onde tu fores, irei eu, onde tu pousares, pousarei eu, e só Deus será o meu Deus. Eu conheci nesse contexto. Ou naquele contexto assim, Ruth, ela teve a coragem de seguir a sua sogra, ainda falando meio que mal de Orfa, né, que não seguiu, e Orfa ficou com seu povo. E era muito isso. E é isso, essa é o que conta, né, a história de Ruth. Mas o que está por trás disso, o que envolve essa história, é um pouquinho do que nós vamos conversar hoje. Primeiro vamos entender o contexto. Logo no capítulo 1 de Ruth diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem é Elimeleque, sogro de Ruth, né, e marido de Noemi. Elimeleque, ele sai de Israel, então é interessante a gente entender esse contexto, porque a história de Ruth, ela vem logo depois do livro de Juízes. Então ela está nesse contexto, né? No tempo dos juízes. Lembrem que o tempo dos juízes ele é marcado por uma forte instabilidade, né? Chegava um juiz que servia a Deus e que restaurava o povo. Aí depois vinha um que destruía tudo, que fazia tudo errado, né? E o povo começava a pecar de novo. E então ficava nesses altos e baixos. E Israel estava vivendo um tempo de fome. É outra coisa que é interessante a gente entender. Eles estavam no momento que Elimeleque sai, provavelmente um tempo de pecado, porque a fome na Bíblia, né, quando Deus manda a fome para o povo de Israel, é exatamente para uma maldição. Aqui a Bíblia de Genebra, olha o legal dos comentários, a gente consegue entender. No comentário do versículo 1, ela diz assim: os eventos no livro de Ruth giram em torno da maldição da fome e da sua correspondente conversão em bênçãos. A fome era, às vezes, um sinal da desaprovação divina. Noemi reconhece amargamente a mão soberana de Deus na situação e, de qualquer maneira, os acontecimentos nunca ocorrem à parte da ordem divina. Então é interessante a gente entender, né, que
o contexto que eles estavam vivendo. Só que Elimeleque, ele resolve fugir disso, né? Ao invés de pensar em buscar esse povo, em restaurar, em buscar a Deus, não, ele foge disso. E aí ele vai para Moabe. É interessante entender que terra é essa de Moabe, porque isso nos ajuda a entender quem é Ruth, né? Aqui também nos comentários da Bíblia de Genebra diz assim: os moabitas que tinham parentesco com Israel através de Ló. Gente, lembram quem é Ló? Os moabitas, eles vêm da linhagem de Ló, mas Ló perdeu sua esposa. Lembram disso? Que ela virou uma estátua de sal porque a cidade estava sendo destruída e ela olhou para trás, né? Então essa história também é conhecida. Ló perdeu sua esposa. E aí logo depois, as filhas de Ló eles saem, né, dali e elas ficam pensando como que elas teriam filhos e cumpririam a promessa. A filha, ela dá bebida ao seu pai sem que ele saiba, ela deixa o seu pai bêbado e tem um filho de Ló. E esse é o início da linhagem dos moabitas. Então era um povo amaldiçoado, né? Era um povo que não pertencia à aliança e fruto desse pecado, né? De uma filha com um pai. Então esse é o contexto que a história está acontecendo, tá? Bom, mas só para a gente avançar um pouquinho nessa história, nós temos um detalhe. Ruth era moabita, porque Elimeleque e Noemi vão com seus filhos solteiros. Eles chegam lá, olha mais uma coisa aqui, né, do fruto desse pecado, eles chegam lá e os filhos se casam, né? Passa um tempo, os filhos se casam e formam famílias, né? Os dois filhos se casam. Passado mais um tempo, morre Elimeleque, morre Malom e Quilion, né? Os filhos de Noemi. Então Noemi se vê sozinha com as suas duas noras. E nesse momento que ela se vê sozinha com as suas duas noras, Noemi pensa: o que eu vou fazer? Mas aí ela se lembra. Olha, então se dispôs ela com as... Versículo 6. Se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Nessa hora, Noemi parece que se lembra da promessa, porque tipo assim, não, eu saí, eu fugi da promessa porque eles estavam com fome, mas agora Deus restaurou o povo. Deus se lembrou do seu povo e Deus está alimentando o povo e dá o pão. E aí, então, Noemi pensa: vou voltar para minha terra, porque o que eu vou fazer aqui? Viúva, pensem, gente, nós não estamos no contexto atual, no contexto do século XXI, em que 3 mulheres viúvas teriam sustento, inclusive Noemi numa terra que não era dela, né? Numa terra de um povo pagão, que ela não tinha nenhum parentesco. Noemi pensa: vou voltar para casa, vou voltar para Belém, né? Legal isso, boa escolha de Noemi. E aí a gente vai falar de uma outra boa escolha. Noemi vira para as suas noras e fala assim: eu já estou velha. No versículo 12, estou aqui no capítulo 1 ainda. Tornai minhas filhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite eu tivesse um marido e houvesse filhos, esperar Luís crescer para que ficassem grandes, né? O que Noemi aqui diz é: vocês vão esperar meus filhos crescer, ficarem grandes para que vocês possam casar e ter filhos, ou seja, fica aqui comigo, né? Não consigo ajudá-las. Volta para a terra de vocês, volta para as famílias de vocês, para os parentes de vocês, e então vocês têm a esperança de formar uma nova família dentro do seu próprio povo. E Orfa volta, né? Orfa volta para sua terra. Eu gostaria que vocês entendessem aqui, para que a gente pare de julgar Orfa também. Era muito difícil seguir Noemi, tá, gente? Porque elas eram de Moabe, uma terra pagã. Imaginem como o povo de Israel olhava para as moabitas, né? Não podia ter mistura do povo de Deus. A linhagem do povo de Deus tinha que ser pura. Então, um israelita casar com uma moabita era algo que não era aceitável ali no povo de Deus, né? Não dava para pensar nisso. Uma outra coisa era essas mulheres pensarem que elas voltariam viúvas para uma terra que não era delas, sem posse, sem dinheiro, né? Noemi estava voltando para sua terra, mas Orfa e Ruth não. Então, a escolha de Orfa
é pensando assim, gente, o que eu vou fazer lá? Eu vou morrer de fome nessa terra, eu não vou ter como casar, eu não vou ter marido aqui na minha terra, eu tenho minha família, eu tenho meu suporte. E talvez muitas de nós pensaríamos da mesma forma. Então não vamos julgar órfã, tá? Mas a história agora é sobre Ruth. Ruth faz uma boa escolha. Entendam que essa escolha envolvia abandonar o seu povo, abandonar a sua terra, talvez nunca mais ver os seus parentes, mas envolvia algo muito maior. Envolvia abandonar a sua cultura, os seus deuses e o paganismo. Ruth, ela não escolhe somente acompanhar a sua sogra. Ruth escolhe um novo Deus. Ruth escolhe seguir o Deus da sua sogra. Então aqui a gente vê atitude. É Ruth nos ensinando a ter atitude quando nós, pautados e guiados por Deus, claro, fazemos boas escolhas, ainda que muito difíceis, porque a escolha de Ruth não era fácil. Ainda que muito difícil, se nós nos dispusermos a fazermos boas escolhas, nós vivemos o infinitamente mais de Deus. É tão difícil ponderar as escolhas, é tão difícil entender como fazer uma boa escolha, mas Deus nos convida a viver o infinitamente mais de Deus. E aqui eu quero um parêntese para mostrar 2 livros para vocês. Eu lembrei agora, por isso eles não estão separadinhos. São esses daqui, ó. Se você tem dúvida, né, sobre se está cumprindo a promessa de Deus, como entender a vontade de Deus para sua vida, eu indico primeiro esse livro do Kevin DeYoung, Faça Alguma Coisa. Ele fala sobre viver, né, uma abordagem libertadora para descobrir a vontade de Deus. E um outro livro, inclusive esse autor cita muito Kevin DeYoung, é o reverendo Heber Campos Jr., que é Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. É outro livro excelente e que nos ajuda a entender e a discernir sobre boas escolhas de acordo com a vontade de Deus. Ruth fez a boa escolha. Ruth escolheu segundo a vontade de Deus. E no versículo 16 do capítulo 1, ela diz assim, ó: Não me enches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, olha o versículo de casamento aqui, gente, mas aqui, né, é num contexto de nora para sogra. Aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. Só que a gente não se atenta a essa parte do versículo. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Ruth, ela já tinha entendido que os deuses que o seu povo servia, que os deuses que a sua cultura e que os seus parentescos servia, não servia mais para ela. Que não era um verdadeiro Deus. Que Noemi poderia estar passando por um momento difícil, mas ela servia a um Deus vivo. E nesse momento a gente percebe que Ruth reconhece isso, né? Então é interessante, é importante a gente buscar isso, né? E tentar entender isso. Então elas vão para essa terra e chegam lá, elas não têm, né, posses, não têm dinheiro, e Ruth pensa assim, a gente precisa sobreviver e a gente precisa trabalhar. Noemi já era de idade avançada e Ruth pensa assim, vou às terras. Essa era uma cultura do povo de Israel, tá, gente? Lá em Deuteronômio, nós encontramos essa lei, né? A Ruth vai para a terra pegar espigas, e é engraçado quando a gente lê e não sabe muito bem o contexto, porque a gente pensa assim, mas era simples assim, né? Ela entrou numa terra e pegou ali da colheita do outro, né? Será que Ruth tá fazendo alguma coisa errada ou não? E aí o Deuteronômio 24:19 nos mostra que isso é uma lei, né? Chama aqui de lei de caráter humanitário. Quando no teu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás para tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda boa obra de tuas mãos. Então, elas chegaram ali no princípio da cega da cevada. Isso está aqui no versículo 22 do capítulo 1. E aí, logo no versículo 2, Ruth diz no capítulo 2, versículo 2, né? Ruth diz a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela disse: Vai, minha filha. Ela se foi ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Aqui a gente vê Deus restaurando a história, né? E sabe o que eu acho interessante nesse ponto da história?
A Bíblia coloca que por casualidade ela entrou no campo de Elimeleque, o que pode nos levar à falsa ideia de coincidência. Por coincidência, Ruth foi ao campo de Elimeleque. Mas o que a gente precisa entender aqui é que a coincidência não é da história, mas é na cabeça de Ruth, né? Tipo assim, eu preciso procurar um campo, eu preciso chegar em um campo, e ela chega onde? No campo de Boaz, não de Elimeleque, né, gente? No campo de Boaz. E aí, Deus direcionou, gente. Foi Deus que levou Ruth até o campo de Boaz. Aqui a gente vê a soberania de Deus. Deus, ele estava cuidando da história de Ruth desde quando Elimeleque saiu e vai exatamente para Moabe. Por que ele não foi para outra terra? Vai logo para uma terra pagã, para uma terra que nasceu fruto de um pecado? Por que ele não foi para alguma outra? Mas ele vai para Moabe. E seus filhos se casam e uma dessas mulheres é Ruth. Ruth escolhe vir com a sua sogra. Percebam que Deus cuida e Deus age na soberania da história em todos os momentos, né? E aí, Ruth vai para o campo de Boaz. Outra coincidência, mas que nós sabemos que é Deus dirigindo a história. Boaz chega ali no campo. Eu imagino que não deve ser normal. Eu imagino que ele não está todos os dias no seu campo. Mas nesse dia, Boaz chega, ele vai para o seu campo. E aí Boaz chega nesse campo. E eu imagino um campo cheio, né? Porque pensa, era o início ali, né, da cega da cevada. Então, Boaz era um homem de muitas posses, de bens. Ele, então, com certeza ali, ele tem muitos trabalhadores, muitos servos trabalhando. E como Boaz era um servo de Deus, percebam que ele está cumprindo a lei descrita lá em Deuteronômio. Essa lei pode ser achada em Levítico também, tá, gente? Ele está cumprindo a lei, né? Então ele era um servo e um servo fiel. E com certeza isso se espalhava por ali, né? As viúvas, os pobres que precisavam pegar, eles deviam falar assim, nossa, na terra de Boaz ele deixa cair o trigo para que a gente pegue a cevada, né? Então vamos para lá que é a terra dele. Eu imagino que, além de muitos servos e muitos trabalhadores, tinham ali muitas pessoas que pegavam também por ele ser alguém que estava cumprindo essa lei. Mas aí Boaz chega, eu também imagino um campo grande, né? Porque plantação, né, gente? Plantação é tudo sempre muito grande, já que ele tinha muitos servos e muito campo, e era um homem de muito dinheiro. Mas ele chega exatamente não sei como é que é o nome, né? Mas no corredor que está Ruth, né? Tem ali as plantações, aqueles corredores. Ele chega onde Ruth está. Deus levou Boaz até ali. E ele poderia passar ali por Ruth e não ver Ruth. Mas ele vê Ruth, né? Boaz olha para Ruth e pergunta, quem é essa moça? Ele notou alguém diferente ali. Quem é essa moça? E aí eles respondem que é a nora de Noemi, né? É a nora de Noemi que chegou e que voltou com ela de Moabe. As pessoas conheciam Noemi. Boaz era parente de Elimeleque, lembrem disso, né? Então Boaz, ele olha para Ruth com misericórdia, com benignidade, e o versículo 8 do capítulo 2, ele traz um pouco dessa história. Diz assim, então disse Boaz a Ruth, ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem, ele cuida de Ruth. Percebe aqui, Boaz cuidando de Ruth? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, disse, como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse, bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. É interessante essa parte da história, porque a gente está falando da boa escolha de Ruth. Ruth escolheu servir a Deus. Ruth escolheu seguir o Deus de sua sogra, sabendo que estava deixando, e Boaz ressalta isso, que ele reconhece isso. Eu entendo que você deixou seu pai, sua mãe, sua terra, e veio para um povo que dantes não conhecia. Mas ela conheceu o Deus desse povo por meio de Noemi, né? Então, por mais que Noemi estivesse num momento difícil, ela, seus filhos e seu marido apresentaram esse Deus para Ruth, né? Se a gente for voltar um pouquinho aí na história.
Então, Ruth volta muito feliz, né? E chega em casa e conta para sua sogra que encontrou Boaz, encurtando bastante a história, por isso que eu falo, leiam esses detalhes, porque é interessante. Noemi aconselha Ruth, então, a se casar com Boaz, porque ele é um parente, e Boaz, ele se promete a cuidar de Ruth. Eu falo da ousadia de Ruth de fazer boas escolhas, porque nesse ponto é até engraçado, e para a nossa cultura, e talvez também para a da época, o que Ruth faz, né? Noemi fala para que Ruth vá ao campo e repouse, né? Então, no versículo 4 do capítulo 3 diz assim: quando ele repousar, não, no 3, vamos ler o 3 também. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem. Então ela fala assim: olha, vai, banha-te, né? Fica ali cheirosa, mas não te des a conhecer, né? Continue sendo uma mulher de respeito, uma mulher que se cuida, até que tenha acabado de comer e de beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás, lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres farei. Eu fico pensando aqui, gente, que é um convite bem inusitado, né? Por mais que ela queira que Ruth se case com um homem bom, mas ela pede para Ruth fazer algo que é ousado, né? Hoje já seria ousado para uma mulher ter uma atitude dessa. Vocês imaginem uma ousadia dessa no tempo dos juízes, né? No tempo de Ruth. E Ruth, ela reconhece a sabedoria de sua sogra e vai. E é interessante que Noemi conhecia Boaz. Sabia que Boaz era um servo de Deus e que ele não faria mal a Ruth, porque ela diz assim: ele te dirá o que deves fazer. Eu percebo que aqui está Deus direcionando a história mais uma vez, de uma forma que talvez a gente não entenda. Eu não consigo entender mesmo assim, com tanta clareza, por que Noemi pede a Ruth para fazer isso. Talvez poderia ser de uma outra forma, né? Chama Boaz aqui, vamos conversar, vamos fazer um jantar, alguma coisa do tipo. Mas eu consigo entender que ela conhecia também Boaz, né? Para ter essa atitude ousada. E Ruth tem essa atitude de ousadia. E lá no versículo 8 desse mesmo capítulo, diz assim: sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se. E eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a sua serva, porque tu és resgatador. Né? Então, Boaz era o resgatador de Ruth. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Boaz aqui, ele não acha que Ruth age errado, sabe? Ele percebe mais uma vez uma escolha ousada de Ruth, mas ele percebe Deus agindo nessa escolha, reconhece as virtudes de Ruth. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador mais chegado do que eu. É porque ele sabe que tem um outro parente, né, de Noemi, que seria alguém mais próximo e que teria direito de se casar com Ruth. Mas aqui a gente vê que Boaz vai conversar com ele e ele meio que assim, não, mas Ruth é viúva, não sei o quê. Sabe, aqui a gente vê que Deus queria Boaz, que Boaz queria Ruth e que essa história se cumpre. Então, tentando encurtar um pouquinho mais, leiam, né, essa história com detalhes. Ele vai conversar, né, com esse parente e então ele promete que vai se casar com Ruth. E aí eu quero que vocês caminhem um pouquinho mais nesse livro, chegando lá quase no finalzinho já, no capítulo 4, versículo 13, que diz assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Agora ele coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto para teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz
e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Gente, presta atenção nessa linhagem agora. Este, Obed, é o pai de Jessé, pai de Davi. Gente, olha que história. Eu não sei se vocês já tinham parado para pensar ou se vocês sempre ficavam lá na ideia de que Ruth, né, é a nora que seguiu sua sogra e escolheu o seu povo. Parece que a gente só fica no início do livro, né? Olha o final desse livro, gente. Ruth é vó de Davi. Bisavó, desculpa. Ela é mãe de Obed, vó de Jessé, bisavó de Davi. E agora, venham comigo lá para Mateus 1. Vocês sabem o que está em Mateus 1? Eu acredito que sim. É a genealogia de Jesus Cristo. E lá no versículo 5, diz assim: Salmão gerou a Raabe. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este, de Ruth, gerou a Obed. E aí você continua caminhando, chega no versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Ruth não é só bisavó de Davi. Ruth, ela faz parte da genealogia de Cristo. E é interessante porque geralmente as genealogias bíblicas, elas sempre colocam nomes de mulheres, mas na genealogia de Cristo existem 4 nomes de mulheres. Uma delas é a sua mãe, Maria, que está aqui no versículo 16. Outra delas é Raabe. Se vocês se lembram de Raabe, Raabe era uma prostituta. Mãe de Boaz, percebem aqui? Salmão gerou a Raabe, gerou de Raabe a Boaz. E outra delas é Ruth. Ruth está aqui, na história de Jesus. Entre todos esses homens dessa genealogia, Deus, na sua infinita misericórdia, achou por bem colocar o nome de Ruth aqui, para que quando a gente cruzasse essa história, nós entendêssemos algo muito além que a gente vai falar daqui a pouco. E Batseba, né? Ela tá aqui, não tá o nome dela, mas ela é citada, porque tá assim: Jessé gerou ao rei Davi no versículo 6, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Então essa é Batseba. É interessante, é curioso e é intrigante. Por que essas 4 mulheres? Maria, mãe de Jesus, tudo bem, Maria está explicado pra gente. Por que essas outras 3 mulheres? Para mim, o ponto alto do ensinamento da história de Ruth para cada uma de nós mulheres é que Deus usa as mulheres que, aos nossos olhos, elas seriam improváveis. Como você pode pensar que uma moabita, né, vindo de um povo pagão, lembrem de todo o contexto que nós falamos no início do vídeo, faz parte da genealogia de Jesus. E que a sogra dessa moabita, além de Noemi, né, que é a que a gente sempre conhece, a segunda sogra era Raabe. Raabe que foi uma prostituta, mas Raabe gera Boaz, um servo fiel ao Senhor. Um servo tão fiel que deixa seu campo para que as pessoas se alimentem, cumprindo uma lei de Deuteronômio. Um servo fiel que resgata Ruth, uma mulher, talvez por suas posses, né? Poderia escolher entre outras mulheres, mas Deus prepara Ruth para ele. E ele resgata Ruth. E ele é chamado no livro de Ruth como o resgatador. Essa é a história de Jesus. Ela não é a história de Ruth. Ela é a história de Jesus, que coloca pessoas imperfeitas, mulheres totalmente improváveis aos nossos olhos. Mas é importante nós entendermos que nós também somos improváveis aos olhos de Deus. Nós também pecamos. Talvez nós não somos de um povo, né, de uma linhagem diferente e pagã. Talvez você tenha nascido na igreja, assim como eu, e graças a Deus por isso. Graças a Deus por essa história. Mas talvez você tenha uma história na sua família de prostituição, uma história sua ou na sua família, né, de um outro povo, ou de uma vida totalmente desregrada e pagã, mas de restauração por meio da história e de Cristo. Ou talvez como Batseba, você tenha uma história de adultério, ou você seja fruto de uma história de adultério. O que eu quero dizer para você não é que Deus aprovou todas essas atitudes, nem a prostituição, nem o adultério, nem o paganismo.
mas é que Deus redimiu todas essas atitudes. E essa história de Ruth nos mostra para isso, que nós temos um resgatador. Boaz é o prenúncio de Cristo. Boaz, ele não tem uma genealogia perfeita, ele não está na linhagem de Israel, porque olha a mãe de Boaz, gente, é algo que a gente precisa parar para pensar. Ele não está na genealogia perfeita, a sua genealogia não continua perfeita, porque ele poderia falar assim, não, eu tenho uma mãe, né, que não é da genealogia, mas agora eu vou purificar, como poderia dizer o povo de Israel, a minha genealogia e casar com uma mulher, né, com uma mulher israelita, mas ele entende que Deus resgatou Ruth. E se Deus resgatou Ruth, quem seria ele para julgar Ruth, né? Aqui um parêntese, quantas vezes nós fazemos isso com as nossas amigas, né? Com amigas que hoje são cristãs, mas que têm um passado que é triste e que lhes envergonha. Mas eu digo para vocês, esse passado só deve envergonhar até que você encontra Cristo. Porque Cristo, Deus diz que Cristo apaga, que Deus esquece dos nossos pecados quando nós nos arrependemos. Deus esqueceu dos pecados de Ruth, de Raabe, de Batseba, a ponto de colocar todas essas mulheres registradas na genealogia do seu próprio filho, que é puro, que é santo e que é imaculado e que continuou sem pecados, mesmo com essa genealogia. E Ruth aponta para o resgate da minha vida e da sua. Ruth nos diz que nós podemos não ser mulheres perfeitas. Nós podemos não, vou melhorar essa frase, nós podemos não ter a história perfeita, mas nós podemos fazer parte da promessa. Porque é o próprio Cristo que nos restaura, é o próprio Cristo que nos resgata. Então, essa história aponta para Cristo. Essa história nos mostra o resgate de Cristo, a salvação que é só em Cristo. E aí, eu lembro daquele versículo que é muito mais do que pedimos e sonhamos ou pensamos. Ruth talvez só queria o sustento. E aí ela encontra alguém que lhe dá sustento, água e comida. Ali, talvez ela já tenha chegado na casa da sua sogra muito feliz e pensando assim, isso já é muito mais do que eu pedi, sonhei, eu pensei. E aí Deus faz mais ainda, né? Deus pega e dá um casamento, dá um marido para Ruth. Ele restaura não só a história de Ruth, como a história de Noemi, né? O livro de Ruth, ele se encerra, gente, eu fico muito empolgada e muito emocionada para falar disso, porque o livro de Ruth, ele se encerra com as amigas de Noemi falando, Noemi, essa sua nora é melhor do que 7 filhos, né? Reconhecendo isso, reconhecendo o caráter de Deus que restaura e coloca Noemi de volta na aliança, mostra a alegria de Noemi, mostra como ela se sente feliz nesse ponto, né? Parece que é aqui que Noemi entende que ela voltou para o seu povo, né? Quando as mulheres falam que o neto seria o resgatador de Noemi, o resgatador da sua história, né? Noemi, de alguma forma, volta a fazer parte da história do povo de Cristo. Uma outra coisa que eu gostaria de falar com vocês para fechar esse vídeo, que Ruth soube ter boas escolhas. Ela fez várias boas escolhas, pautadas na vontade de Cristo, né? Entendendo a vontade de Cristo, entendendo quem era o Deus da sua história. Nem sempre escolher a melhor parte vai envolver decisões simples. Eu, escrevendo esse estudo, eu fiquei pensando que talvez Ruth nunca mais tenha visto seus pais, sua família, suas amigas, mas Ruth teve um encontro muito melhor. Ela encontrou com Cristo, com o próprio Deus, e teve essa história na sua geração. Talvez se você que esteja me ouvindo não conheça Cristo, né? Por mais que seja um estudo feito para mulheres cristãs, pode ser que alguém que escute não conheça. Eu quero dizer que independente da sua história, Deus pode restaurar a sua história. Assim como Ele fez com Ruth, Ele faz conosco todos os dias. Ele nos coloca no centro da sua vontade e Ele nos resgata para a sua promessa. Esse estudo, né, ele é de uma linha, ele é o 8º vídeo de uma série de estudos e teremos alguns outros para falar o que aprendemos com as mulheres da Bíblia. E o primeiro vídeo, quem não assistiu, eu aconselho que assista. Eu falo com vocês sobre que eu não acredito que Deus colocou mulheres com personalidades tão diferentes para que a gente entendesse que eu deveria entrar num padrãozinho
e ser de um jeito só. E Ruth nos mostra isso. Ruth, Raabe, Batseba. Deus coloca mulheres improváveis, com personalidades totalmente diferentes. Porque Deus ele não tem um padrão que aponta para a característica, para a sua história antes de conhecer a Cristo ou para um passado vergonhoso. Deus apaga tudo isso. E entrar no padrão de Deus é ter as suas virtudes, assim como nós falamos no vídeo 3. E vai lá para entender um pouquinho mais o que eu quero dizer aqui. Proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ruth apresenta características totalmente diferentes. Eu penso em Ruth como uma mulher forte, uma mulher ousada, uma mulher que vai à luta, que vai para a batalha, que vai trabalhar, vai pegar, né? Não deve ser fácil passar o dia inteiro pegando trigo do chão, né? Esperando aquele trigo que cai. Uma mulher de atitude, uma mulher forte e usada por Deus, que deixou a sua história ser usada por Deus. Que Deus use a sua história, que Deus use as nossas histórias e que Ele continue nos ensinando com algumas histórias e algumas mulheres que ainda estão por vir. Deus te abençoe. Voltei aqui para gravar esse finalzinho de vídeo só para fazer uma indicação importante para vocês. Claro, esse é o principal e eu falei sobre a leitura bíblica, né? E eu quero fazer uma outra indicação, que é esse livro aqui, ó. Esse livro é do reverendo Emílio Garófalo, que fala sobre as boas novas em Ruth e nos leva a entender a história de Ruth nessa perspectiva. Muito desse estudo que eu fiz aqui com vocês, né, ele vem desse aprofundamento bíblico e da leitura desse livro, que para mim foi bem interessante, né? Entender essa perspectiva que vai além de uma mulher que segue a sua sogra, né? E uma outra indicação que eu já falei com vocês também no outro vídeo é que eu mais algumas amigas resolvemos fazer uma página, né? Sobre os estudos que temos feito sobre mulheres e entendendo e descobrindo a nossa própria história a partir da história dessas mulheres. E essa página, eu vou colocar aqui, é Formatadas por Cristo. Então, sigam lá no Instagram, né? Porque toda semana nós estamos compartilhando alguns textos sobre algumas reflexões que temos aprendido também com o estudo sobre mulheres. Agora sim, tchau, fiquem com Deus. Um beijo.